A situação é a seguinte, nós estamos tentando integrar um polinômio desse tipo e todas as raízes de Q são reais. Ainda não estou no caso do tipo x2 mais 1 embaixo. Mas só que ele poderia ser assim, o Q ele pode ser uma constante e ele aparece deixa eu ver qual é a letra que eu uso aqui para não misturar as coisas. Ele tem um grau aqui. Vamos usar a letra... Bom, ele tem K raízes, só que essas raízes podem aparecer mais de uma vez. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, Q de x é x ao quadrado vezes x menos 1 vezes x mais 1 ao cubo. São as mesmas raízes daquele polinômio que a gente tinha agora. X igual a 0 é raiz, x igual a 1 é raiz e x igual a menos 1 é raiz. Só que esse polinômio é um polinômio, na verdade, de grau 1, 2 mais 1 mais 3, que dá 6. Ele não é um polinômio de grau 3, ele é um polinômio de grau 6. Tem as chamadas raízes repetidas. Então, se isso acontecer, na hora que a gente tenta fazer a decomposição, a gente poderia tentar fazer uma coisa assim, ó. Só que, olhando isso aqui, mesmo que desse, eu ainda ia estar numa situação que não é exatamente a situação que eu gostaria de ter para fazer a minha integração. Na verdade, não dá para fazer isso. Não funciona. Isso aqui não vai dar certo. Mesmo que o polinômio P tenha grau menor do que esse polinômio Q. Sempre, em todos os nossos casos, vai valer aqui também, o grau de P, para fazer a decomposição em frações parciais, precisa ser menor do que o grau de Q. Então, se ele for maior, eu tenho que dividir primeiro. Divido, tiro um polinômio e sobra um resto de grau menor do que Q sobre Q. Então, eu já vou supor que o P tem grau menor do que Q nisso aqui. Isso aqui não funciona. Então, como que seria? Na verdade, ele vai ser assim. A decomposição, eu tenho as raízes 0, 1 e menos 1. Então, elas vão aparecer. Então, vai aparecer assim. Eu vou chamar de A1. Porque vai aparecer um A2 que é relacionado com o x, só que não é x, é x ao quadrado. Então, o x aqui no Q tem x e x ao quadrado ali. Né? É x ao quadrado. Então, eu vou x até x ao quadrado, que é o termo que aparece lá. Em cima eu tenho duas constantes. O segundo cara ali, o x menos 1, dá origem a apenas um termo, porque ele tem grau 1. Ele é uma raiz simples. E o terceiro? O terceiro tem grau 3. Uma raiz múltipla de ordem 3. Então vai aparecer três termos. C1 sobre x mais 1, mais C2 sobre x mais 1 ao quadrado, mais C3 sobre x mais 1 ao cubo. Então vejam que seu grau, aqui aparece exatamente o número de termos relacionados com o grau. O grau é 6, aparecem 6 termos. O grau de baixo. O grau de cima é determinado pelo P. Ele tem que ser, nesse caso, grau 5 para baixo, para a gente usar essa expressão. Então veja, começa a crescer bastante a expressão, mas mesmo assim, todas essas expressões eu sei integrar diretamente. Aqui tem um log, aqui é 1 sobre x ao quadrado, regra do tombo, aqui é x menos 1 embaixo, é log, em cima é constante. Aqui é x mais 1 é log, x mais 1 ao quadrado é regra do tombo. E x mais 1 ao cubo é regra do tombo também. Então, se eu conseguir escrever a minha expressão assim, eu resolvo. Então, eu vou só montar o sistema, não vou resolver em todos os detalhes, porque vai dar um sistema de 6 equações a 6 incógnitas.
Tem 6 incógnitas aqui. Tem que determinar A1, A2, B, C1, C2 e C3. Para cada grau que aparece embaixo, eu tenho o número daquele grau de termos. Grau 2 no x2, 1 no x menos 1 e 3 no x mais 1. Então, como que seria? Eu teria o polinômio p de x, ele na verdade é um polinômio de grau 5, no máximo. Então, eu posso escrever aqui a... Vou deixar assim. Não, eu estou usando A como raiz. Não. D eu usei para o grau. C já tem A, B, C, D e F. Eu uso aqui. Como coeficiente. Vamos usar E. E5. Então eu tenho... Quantos coeficientes eu tenho aqui? 6. Então, polinômio genérico de grau 5, ou menor, tem 6 constantes. Algumas dessas podem ser zero. Por exemplo, o polinômio podia ser de grau 4. Então, esse seria zero, esse seria diferente de zero, e aqui poderia ter qualquer coisa. Poderia ser de grau 5, aí esse é diferente de zero. Mas é, no máximo, grau 5. Então, eu tenho 6 constantes dadas aqui. Isso é dado. Esse é o polinômio dado que está em cima. Esse polinômio embaixo é dado também. Eu tenho que determinar essas constantes. Então, como é que eu determino? O que eu faço é desenvolver isso aqui do mesmo jeito que eu fiz antes. Eu multiplico todo mundo embaixo. Na verdade, eu não multiplico. Eu faço o mínimo múltiplo comum. M, C. Existe mínimo múltiplo comum de polinômios? Existe. Por exemplo, eu podia multiplicar todo mundo aqui. Mas quando eu vou dividir, eu divido por x ao quadrado. Então eu não preciso pôr x ao cubo, que é o produto desses dois. Eu ponho só x ao quadrado. Então embaixo vai aparecer x ao quadrado, x menos 1. E aqui também, eu não preciso pôr esse vezes esse vezes esse. Esse aqui é divisível pelos 3. Então eu ponho esse aqui. Aliás, ainda bem que é isso aqui, porque esse aqui é o quê? Não preciso ter mais do que Q embaixo. Agora eu divido, esse é o mínimo múltiplo comum desses polinômios. Vocês nunca pensaram que vocês iam trabalhar com o mínimo múltiplo comum de polinômio, mas ele é simplesmente o polinômio de menor grau que é divisível por todos esses polinômios aqui. É o mínimo múltiplo comum. É que número inteiro é o menor número. Aqui é o polinômio de menor grau que é divisível por uma família de polinômios. É o MMC dos polinômios. Mesma definição. Muito bem. E agora? Eu divido esse por esse. Fica A1 vezes x. Ó, sobra um x. Vezes x menos 1. Vezes x mais 1 ao cubo. Mais esse aqui. Divido esse por esse, sobra esses dois. Mais B. Divido esse por esse, sobra esse e esse. Mais. Bom, agora eu tenho C. O C dividido por esse aqui, sobra aqueles dois e esse de grau par, grau 2. Então fica x2, x menos 1, x mais 1 ao quadrado. Que eu dividi este por este, sobrou um x mais 1 ao quadrado. Continua, né? C2. O C2, quando eu dividi este aqui por esse, sobra esses dois e um x mais 1. Então fica x2 vezes x menos 1 vezes x mais 1. E ainda tem mais um termo. Vou continuar aqui. Que é o C3, que multiplica quem? Esse dividido por aquele sobra esses dois, x2 e x menos 1. Como eu falei, eu não vou resolver esse sistema, mas eu vou indicar para vocês agora o que a gente faz. Aqui tem um termo de grau 5, ó, porque aqui é grau 3, aqui é grau 1, aqui é grau 1, que tem um termo de grau 5.
Então o A1 contribui para o x à quinta. Aqui não tem, porque é x e aqui é x ao cubo dá x à quarta. Aqui tem x ao quadrado e x à terceira. Então o b aparece também. Então fica A1 mais b. Aqui também tem um termo em x à quinta, C1. Aqui não tem, aqui é x à quarta e aqui é x à terceira. Então fica, o primeiro coeficiente vai ser A1 mais b mais C1. Esses caras multiplicam o x à quinta. Aí tem que continuar. Para fazer isso eu tenho que multiplicar todos esses polinômios aqui. O x à quinta é fácil porque esse vezes esse aqui aparece um x ao cubo, esse, Esse são os coeficientes. E aí vai aparecer uma expressão envolvendo todos esses coeficientes x à quarta mais... Bom, aí eu igualo esse com esse. Então o sistema é A1 mais B mais C1 igual a E5. O termo de x à quarta aparece aqui, igual ao E4 e assim por diante. Então eu tenho um sistema que vai ter, para cada um desses coeficientes aqui, uma expressão envolvendo o A1, A2, B, C1, C2 e C3, em princípio. Isso dá um sistema de 6 equações a 6 incógnitas. Alguns termos não aparecem. Já vimos aqui que só aparece o A1, o B e o C1 aqui. Depois aqui vai aparecer outros. Tá? Então, essa é a técnica. Aí você resolve esse sistema, dá trabalho, volta aqui e escreve esse negócio. E aí integra esse negócio. Mas observem que todas as integrais ali são conhecidas. Por exemplo, vamos pegar... Como é que eu integro essa última aqui? Depois que eu calcular o C3, é uma constante e fica assim. Bom, eu ponho u igual a x mais 1, du é igual a dx. Portanto, essa aqui é a integral de C3 sobre u ao cubo du. Só para relembrar a substituição. Tem gente que já deve estar fazendo direto isso aqui. Bom, u a menos 3. A primitiva é u a menos... Né, quando eu derivo, eu somo a integral, eu somo 1. Eu divido por isso aqui. Porque na hora que eu derivar, que é daqui para cá, baixa o menos 2, fica menos 3, cancela com esse menos 2. Portanto, isso aqui é igual a menos 1 meio de C ao cubo, de C3, u a menos 2. Então, só essa integral é isso aqui. As outras são todas parecidas. Essa aqui é do mesmo tipo, essa aqui aparece o log, essa aqui é do mesmo tipo, essa aqui é direto, né? E essa aqui é log. E aí você resolve. Então, toda vez, vamos lá, a família 1, na verdade, ela tem, é aquela que o polinômio Q tem só raízes reais. Podem ser raízes simples, que aparecem só uma vez, ou pode ser raízes múltiplas, como aqui. Aqui eu tenho uma raiz simples, que é 1, uma raiz dupla, que é o 0, e uma raiz tripla, que é o menos 1. Tá? Então, essas são se vocês prestarem atenção, isso aqui resolve qualquer caso em que o Q só tem raízes reais. Tem um problema técnico que é eu tenho que usar as raízes reais. Né? Eu uso as raízes. Então eu tenho que saber quem são as raízes. Eu tenho que saber quem são aquele A1, A2, AK. Né? E às vezes a gente sabe que resolver um polinômio, achar todas as raízes, é um problema difícil matematicamente. Mas em princípio, uma vez que tenha todas as raízes reais, são todas reais, esse método resolve o problema. Novamente eu gostaria de ressaltar, o grau de P tem que ser menor que o grau de Q. Se não for, primeiro tem que dividir os polinômios. Divide os polinômios, extrai um polinômio e fica R sobre Q, onde o R vai fazer o papel do meu P aqui. Grau menor do que Q. Próximo caso, na verdade esse seria o caso agora que a gente vai acrescentar as raízes complexas,
porque Q é um polinômio real, mas pode ter raízes complexas. Então, eu vou começar com um exemplo bem simples. Vamos supor que a minha integral é do tipo 1 sobre x2 mais 1. É o caso mais simples. Essa é a função racional mais simples, que o polinômio de baixo não tem raiz real. x2 mais 1. Tá? Então, quando o polinômio Q embaixo tem algum fator, ou seja, ele tem raízes complexas, aparece um fator quadrático que eu não consigo decompor isso aqui num produto de dois polinômios de grau 1 reais, porque as raízes são complexas. Então, deixa eu agora parar um pouquinho e falar uma coisa mais geral de álgebra, que diz o seguinte: todo polinômio real de grau K tem K raízes. Essas raízes podem ser reais ou complexas. E elas podem se repetir. Então, o grau total do polinômio é a soma de todos os expoentes. Quando eu tenho as raízes reais aparecem se decompondo assim. O grau total é D1 mais D2, etc. mais DK. Quando aparece raiz complexa, elas aparecem aos pares, porque o polinômio é real. E dá origem a um polinômio de segundo grau sem raízes reais. Então, o polinômio Q, ele na verdade, ele pode ser decomposto em um produto de raízes reais, assim, de fatores vindos das raízes reais, e um produto de fatores quadráticos, que não tem raízes reais. Esse é o... Então, todo polinômio pode ser decomposto num produto de monômios de grau 1, com expoentes, possivelmente, e monômios de grau 2, polinômios de grau 2, que são aqueles que vêm das raízes complexas. Eu não preciso ter polinômio de grau 3. Eu posso sempre decompor completamente com um polinômio em produtos de polinômios de grau 1 ou de grau 2. Isso é porque não tem mais nada além dos números complexos. Você tem os números reais. Os números reais, em matemática, é um conjunto de números que tem muitas propriedades interessantes, mas ele tem um defeito. Você constrói um polinômio muito simples de números reais que não tem raiz nesse conjunto. E aí aparecem os números complexos. Qual é a raiz desse polinômio aqui? I. Número complexo I, raiz de menos 1. Mais ou menos. São as duas raízes complexas, são conjugadas. Mais ou menos I. Aí você pergunta assim, suponha que eu tenho um polinômio agora, que os coeficientes podem ser números complexos, inclusive. Qualquer polinômio. Ele tem raízes que não são números complexos? Não. Os números complexos são exatamente os números que estão faltando nos números reais. Você acrescenta para que todo polinômio naquele conjunto, vindo daquele conjunto, tem raízes. Tem todas as raízes naquele conjunto. Não tem nenhuma raiz fora dele. Então é o que a gente chama... O conjunto dos números complexos, eles existem exatamente porque é o conjunto que contém os números reais, é só esquecer a parte imaginária, são os números reais, contém os números reais e contém todas as soluções de todos os polinômios construídos a partir dele, inclusive os polinômios reais, mas também os polinômios complexos. Ou seja, mesmo polinômio complexo, com coeficientes complexos, as raízes são números complexos, não tem raiz em outro conjunto. Essa é a origem dos números complexos. Tá? Então está aqui. E aí? Bom, esse aqui, na verdade, nós já sabemos resolver, né? Como é que a gente faz? Qual é a substituição aqui? Fizemos na aula passada. É A. Isso aqui é da forma x2 mais A2. Qual que é a dica aqui? Tem duas possibilidades. Eu trabalho com a tangente ou eu trabalho com seno, cosseno hiperbólico. Na verdade, o seno hiperbólico. Vamos fazer com a tangente, vamos lembrar. Então, esse aqui não tem o que fazer. Nós já sabemos resolver e resolve por substituição trigonométrica, vou lembrar. Eu ponho x igual a tangente de t, dx é secante ao quadrado de t dt, e 1 mais x ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado, que é igual a tangente, igual a secante ao quadrado. Então isso aqui dá, na verdade, é a integral, fazendo essa substituição, né? Secante ao quadrado dt,
E aqui dividido, o 1 mais x ao quadrado é secante ao quadrado dt. E, portanto, isso aqui é a integral de dt. Portanto, é t. Mas o t é o arco tangente. Portanto, essa integral é a integral de arco tangente de x. Aliás, lembrar que a derivada do arco tangente é exatamente essa função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, este polinômio aqui não dá para manipular mais algebricamente, ele já está na forma mais simples algébrica que a gente tem. E aí, a técnica é substituição trigonométrica. Aliás, se aqui fosse a ao quadrado, aqui a gente poria um a, aqui apareceria um a, aqui 1 mais, aqui seria a ao quadrado mais tangente ao quadrado, a mais ao quadrado mais a ao quadrado, dá a ao quadrado secante de t, e, portanto, isso aqui vai aparecer um a aqui e um a ao quadrado aqui. E, portanto, isso aqui dá 1 sobre a. Só que a t é arco tangente de x sobre a agora. E, portanto, a resposta aqui é 1 sobre a esse aqui é o caso geral de 1 sobre x2 mais a2, que é uma forma irredutível, não tem raiz real. Então, toda vez que eu estiver nessa situação, eu sei resolver. É isso aqui. Bom, então, nós precisamos vou apagar aqui, vamos começar daqui. Esse é o protótipo de uma situação de função racional que a gente tem raiz complexa no polinômio embaixo. Então vamos pensar numa situação assim, eu quero integrar, vamos continuar com um exemplo, eu quero integrar algo desse tipo aqui, ó, x2 sobre x2 mais 2, vamos por 4, né, para dar um número bonito, vezes x mais 1. Essa é uma função racional de grau 3, aqui é grau 2, aqui é grau 3 e aqui é grau 2. Então eu não preciso dividir. Se aqui fosse grau 3, 4, 5, eu precisava dividir. E aí cai numa coisa que é assim, que o grau... A regra de que o grau desse é menor do que o grau desse, eu sempre tenho que estar nessa situação. Muito bem, então como que fica isso aqui? A ideia aqui é fazer isso aqui, ó. A gente vai juntar as duas coisas agora e vai aparecer uma coisa do seguinte tipo. Esse cara dá origem a uma constante. Se tivesse grau 2 aqui, nós já sabemos o que fazer. Ia aparecer dois caras aqui, x mais 1 e x mais 1 ao quadrado. Tá? Mas vamos fazer esse aqui, que daí eu consigo fazer as contas até o fim. E esse cara aqui? Como que deve ser esse cara? Esse cara tem grau 2. Então, em cima pode ter uma coisa de grau 1. E é isso que a gente faz. Eu ponho um polinômio de grau 1 em cima, no termo da forma desse tipo. Vocês podem dizer, será que não dá para escrever só com uma constante? Não dá. Se eu puser só uma constante aqui, não dá para fazer. Eu produzo um polinômio aqui, que não dá para fazer isso aqui igual a isso sempre. Por quê? Porque esse polinômio que está aqui é um polinômio de grau 2. Quantas constantes tem a determinar num polinômio de grau 2? O que determina um polinômio de grau 2? Quantos coeficientes tem em geral? 3. Então não é possível que eu consiga ter um negócio aqui que tem 3 constantes e aqui só tenha 2. Então aqui tem que ter 3. E é assim que aparece as 3. Tem 3 constantes do lado de cá, tem 3 constantes do lado de cá. Essas constantes são dadas.
são os coeficientes. Esse polinômio aqui podia ser 2x2 mais x1 mais x mais 3. 1, 2, 3 constantes. Este aqui também do lado de cá tem 3 constantes. Que elas são dadas, essas eu tenho que determinar. Nesse caso aqui apareceu só um x2 aqui, mas poderia ser um polinômio completo. Só precisa ser de grau 2. Muito bem. Então do lado de cá o que a gente faz é fazer o que a gente fez antes. Denominador comum. De preferência o mínimo. Nesse caso o mínimo é simplesmente o produto dos dois, é a coisa original. Esse dividido por esse dá A vezes x2 mais 4. Esse dividido por esse dá x mais 1 vezes isso aqui. Então vocês vejam, aqui tem um polinômio de grau 2, aqui tem outro polinômio de grau 2. Eu desenvolvo isso. E obtenho o seguinte. No primeiro termo tenho ax2 mais 4a. No segundo termo eu tenho bx ao quadrado. Depois eu tenho bx vezes 1 mais cx, portanto, mais b mais cx. E o termo livre é c. Está aqui. Então agora eu junto esses dois. Bom, aqui denominador comum. Eu junto os termos a mais b x2, b mais cx e 4a mais c. Sobre o nosso denominador que nós começamos. Bom, tá aí. Um polinômio de grau 2, onde tenho 3 coeficientes que são os números que eu preciso determinar. Esse é o coeficiente do x2, coeficiente do x, coeficiente do 1, que é a constante. E isso aqui tem que ser igual a x2. Portanto, a mais b é igual a 1. B mais c é igual a 0. Porque o x2 não tem b, não tem o segundo termo. E 4a mais c também é igual a 0. Então eu posso... Como é que a gente resolve isso aqui? Eu posso fazer esse menos esse. Bom, eu posso fazer por eliminação. Mas como tem muito zero aqui, na verdade, eu posso fazer esse menos esse, que me dá... Esse menos esse dá 4a. Esse é o sistema original. Esse aqui já é esse menos esse dá 4a menos b igual a 0. E aí se eu somar esse com esse, me dá aqui 5a. É igual a 1. Esse mais esse. Portanto, A igual a 1/5. Daqui sai que B é igual a 1 menos 1/5. E o C é igual a menos B. Certo, né? E C é igual a menos B, portanto, é menos 4/5. Vamos só conferir, porque esses vieram desses dois. Vamos conferir se essa equação aqui é satisfeita também. 4a dá 4/5, mais C, que é menos 4/5, dá 0. Então, a primeira equação, as 3 equações são satisfeitas por isso aqui. Portanto, o x2 sobre x mais 1 vezes x2 mais 4, eu posso escrever na seguinte forma. 1/5 dividido por x mais 1, mais o b mais c, então dá 4/5 de x menos 4/5 sobre x2 mais 4. Então eu tenho que integrar essa expressão. Essa expressão aqui, a primitiva, nós já estamos bastante acostumados. É isso aqui. E essa aqui? Bom, essa aqui eu divido em duas partes. Esse cara aqui dá para fazer por substituição simples, e esse cara aqui nós acabamos de fazer aqui em cima. Então eu vou fazer, para completar, vai dar o seguinte. Eu vou deixar o resultado aqui que eu vou usar, eu vou fazer essa aqui, e essa aqui eu vou usar o que está ali em cima. Então eu vou integrar
tenho 4/5 aqui fora de x sobre x2 mais 4 dx. Cuidado, quando chegar aqui, não vou se atrapalhar. Isso aqui é uma substituição simples, porque esse cara é a derivada desse cara aqui, ó, com uma constante. Então, eu ponho u igual a x2 mais 4, du é igual a 2x dx. Portanto, dx, x dx é 1/2 de u, de du. Então, isso aqui vai dar 4/5. Esse 2 aqui vai para o lado de lá, fica 1/2. A integral de x dx é du, o meio está aqui. E embaixo, x2 mais 4 é u. Portanto, é 2/5 do log de u, que é igual a 2/5. Bom, tem a constante, né? Depois a gente põe a constante. Log n de x2 mais 4. Aqui. Esse cara aqui, então tem esse 4/5, né? Esse cara aqui, qual é a solução? Está aqui, está feito aqui. É só copiar o que está escrito ali. Integral 4/5 negativo de dx sobre x mais 4, x2 mais 4, usando essa formulinha que eu escrevi aqui, ó. Aqui. O 4 aqui é a igual a 2, portanto isso aqui é menos 4/5 de 1 sobre 2, arco tangente de x sobre 2, mais a constante. Então eu tenho, os meus termos são este e este. Soma essas três coisas e soma uma constante. Então a resposta final dessa integral é, se eu não esqueci nenhuma constante, é igual. O primeiro termo é aquele 1/5 de log depois vem aquele termo ali, 2/5 do log. Depois vem menos, também fica 2/5. Do arco tangente de x sobre 2. Então, vamos lá. Como é que é a história? A história é assim. Esse termo dá origem a um termo como a gente já conhecia. E se ele tiver um expoente, ele também dá um termo, os termos, um para cada potência, que vai do 1 até a potência que aparece aqui embaixo. Então, se fosse x mais 1 ao quadrado, tinha um A1 x mais 1, mais um A2 sobre x mais 1 ao quadrado. E este termo aqui dá origem a um polinômio de grau 1 em cima, por x2 mais 4. Aí eu escrevo aqui esse negócio, expando, acho um sistema, resolvo o sistema, determino o A, o B e o C. Oi? Ai, será que eu esqueci alguma coisa? Aqui? Não, é 1 sobre A. O A é ao quadrado, aqui o 4 é ao quadrado. Isso aqui eu acho que eu acertei. Posso ter errado. Esse aqui eu acho que eu acertei. O que eu copiei ali é 1 sobre A. O A é ao quadrado lá. Então, o 4 dá origem a um A igual a 2. Eu posso ter errado alguma simplificação, alguma conta. E ele vem com um sinal negativo porque é aquele menos 4/5 lá, que é o C, né? O C aqui é esse termo aqui. Esse aqui eu resolvo usando substituição tradicional, que eu fiz aqui. Bom,
a menos de constantes, eu acho que está certo. Tá? Vai aparecer exatamente termos desse tipo. Bom, só falta uma situação. Então, esse é o caso. Mas você vai dizer, se esse cara aqui tivesse ao quadrado, esse aqui ao quadrado, ao cubo, eu já sei o que fazer. E se esse aqui tivesse ao quadrado, ao cubo, podia estar. Podia ter vários... se para cada termo deste tipo, aparece uma coisa desse tipo. Então, se tivesse... Eu vou fazer alguns casos sem resolver, só para mostrar o que aparece. Tá? Então... olha os casos que... Uma coisa que pode acontecer é assim. Eu vou só falar do Q, porque o P é um polinômio de grau menor do que Q para nós. O Q poderia ter um termo assim. Por exemplo, como esse aqui, ele podia ser x2 mais 4 ao cubo, x mais 1 ao quadrado, e ainda podia ter um termo x. Só para a gente ver o que aparece. Aparece uma coisa assim. Esse aqui, aparece, vamos pôr esse em primeiro, fica um A sobre x. Perfeito. Esse aqui, esse é grau 1, aparece um B1 sobre x mais 1 e um B2 sobre x mais 1 ao quadrado. Ok? E esse cara aqui? Aparece 3 termos desse tipo. Um para cada potência. Então aparece um C1x mais D1 sobre x2 mais 4, mais um C2x mais D1 sobre x2 mais 4 ao quadrado, mais um C3x mais D3 sobre x2 mais 4 ao cubo. Então, vamos ver que grau tem esse polinômio. Esse polinômio tem grau 6, mais 2, 8, mais 1, 9. O polinômio que pode aparecer em cima é até grau 8. Um polinômio de grau 8 tem quantos coeficientes distintos? 9. Então, o polinômio de baixo, esse cara aqui tem que ter 9 constantes nesse mundo aqui para resolver o nosso problema. Quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ter 9 equações a 9 incógnitas. Cada coeficiente do polinômio de cima dá origem a uma equação. E cada uma dessas constantes dá origem a uma variável. Essas são as variáveis a serem determinadas. E as constantes do polinômio P são dadas. Cada uma dá origem a uma... Porque o coeficiente do x à oitava, o coeficiente do x à sétima, o coeficiente... Cada um desses dá origem a uma equação. O P é um polinômio de grau, no máximo 8. Portanto, o caso mais geral tem 9 coeficientes. Cada coeficiente vai dar origem a uma equação. Na hora que o que eu faço aqui? Eu ponho o mínimo múltiplo comum embaixo, que é exatamente esse polinômio. Esse polinômio é divisível por todos esses polinômios aqui. E é o menor polinômio que é divisível por todos esses polinômios. Certo? Porque se ele é divisível por esses polinômios, ele tem que ter esses fatores lá. Esse aqui é o menor polinômio que tem todos esses fatores lá dentro. Menor grau. Tá? Então, na hora que como é que eu faço aqui? Eu divido esse por esse, sai esse termo, aparece esse termo vezes A. Divido esse por esse, aparece esse termo, um desse e esse, vezes B1. Divido esse por esse que sai fora, fica esse vezes B2 e assim por diante. Esse dividido por esse, fica grau 2 vezes isso aqui. Multiplico tudo, ponho os coeficientes de grau x8, tem seu coeficiente. x7 tem o seu coeficiente. O coeficiente do x8 é igual ao primeiro coeficiente do P. O coeficiente do grau 7 é igual ao segundo coeficiente do P e assim por diante. Dá trabalho. É um sistema de 9 equações a 9 incógnitas. Mas dá para resolver. Eu garanto para vocês que dá para resolver sempre e só tem solução única. Isso aqui vai ser igual a aqui... Bom, tem que ver quem é o P. Vai ser igual a P de x sobre Q de x, onde o Q é esse aqui.
E o grau de P, nesse caso, tem que ser menor ou igual a 8. Se for maior ou igual a 9, tem que dividir primeiro. Para ficar um resto, para ficar um polinômio, mais um resto de grau menor que o 9. Mas dá para fazer. Bom, e uma vez que chegou nisso aqui, como é que faz? Esse cara nós já sabemos, esse cara nós já sabemos, esse cara nós já sabemos, esse cara nós já vimos como é que faz. Esse aqui. Isso aqui é um polinômio de grau 1, isso aqui é um polinômio de grau 2 com 2 aqui. O que vocês acham? Como é que faz? Como é que integra esse tipo de expressão aqui? Esse aqui nós já vimos. Acabamos de fazer uma ali. E essa aqui? Que tal? Na verdade, você faz a mesma coisa. Você separa essa parte, chama isso aqui de U. A derivada disso vai aparecer x. E essa parte aqui, você repete o que a gente fez ali com tangente. Dá um monte de trabalho, mas é... Então, a lição dessa aula aqui, das duas aulas, é o seguinte. Funções racionais, por mais complicadas que sejam, se você consegue decompor o denominador nas suas partes mais simples, dá para resolver. Tem método. Não é um negócio assim... Você não define novas funções.